Muito bem, vamos começar o mini curso, né, que é de Introdução ao Pensamento de Gramsci e suas contribuições analíticas. Nós temos como a professora, a doutora Érica Bonfim, da PUC, como vai ministrar hoje o mini curso, né? Ela foi que nos brinda, nos honra aqui com sua participação, dizer que é uma alegria para mim também, de estar podendo partilhar esse momento contigo. Fomos colegas no pós-doutorado, né, e sei do teu empenho, do teu profissionalismo, de quanto dedica bom tempo para o estudo de Gramsci, né, então o convite não vem à toa. Vou ser bem rápida, né, dizer que esse mini curso, ele faz parte do projeto de extensão Acesso, que é um projeto de extensão que é do curso de serviço social, né? E esse minicurso, ele faz parte do eixo de formação e aprimoramento profissional, além de todo o processo de comunicação que a gente vem fazendo a interlocução. E esse projeto de extensão, ele é ele tem como a execução é feita por professores, bolsistas, a Bruna é bolsista, nós temos aqui a Tayana, a Vitória, a Ingrid, e que são bolsas também do projeto. E todos os professores do curso de Serviço Social estão envolvidos nesse projeto de extensão. Então, é um projeto feito a muitas mãos, né, mas que tem a coordenação minha e da professora Andréia, tá, como vice-coordenadora. Também dizer que o projeto, fazendo um merchanzinho, aquela coisa básica, dizer que tem as lives, né, que faz parte também das ações, né, do projeto de extensão. Então, já divulgando a live, que é uma divulgação que é das especializações, dos grupos de pesquisa, nós vamos ter uma próxima live, agora, dia 3/12, uma quinta-feira, que o título é Mulheres Trabalham em Encarceramento, tá? Que é o da live do grupo de pesquisa Interseccionalidade, Direitos Humanos e Fronteiras, que é da professora Monique Vieira e da professora Simone Barros, tá? E vai ter as palestrantes da professora Joana Flores, da Unifesp, e a professora doutora Renata Gomes, da Costa Unirio. E dia 5/12, né, na mesma semana, nós vamos ter uma live também, só que é no sábado de tarde, que é uma live sobre a intervenção profissional, serviço de acolhimento institucional em tempos de pandemia. Ela é da ECASE, da nossa especialização aqui. Tá? Vai ser com a professora Rosane Janquizura, da UFSM. Então, a gente fica aberto ao convite, ficamos abertos às sugestões, o projeto de extensão, ele está sempre em processo de atualização, buscando também dar conta, não só das questões de comunicação do curso, né, com os discentes, mas também de também fazer o processo de qualificação profissional, que é muito importante nesse período de pandemia, né, e que envolvam também os profissionais. Então, por isso que hoje nós temos aqui profissionais do serviço social aqui, nos assistentes sociais aqui do município, né, alguns assistentes sociais não estão mais em São Borja, mas também estão aqui conosco hoje, a gente abriu para esse processo, e além dos alunos do curso de serviço social aqui da Unipampa, né, então, esse é o nosso foco com esse formato de minicurso. As lives, elas são mais amplas, elas abrangem mais outros profissionais de outro estado, né. Terminado o merchan, me despeço, te agradeço muito, Érica. Agora eu vou deixar, né, nas picapes aí a Bruna. E dizer assim, né, aproveitando, dizer que esse é um espaço aberto para todos e todas, né, e que a gente até, né, a gente conversou aqui no início, né, Érica, que vocês fiquem bem tranquilos em relação à questão das perguntas, e quem quiser se sentir à vontade de abrir o vídeo, né, em colaboração com a professora, vai ser bem-vindo, tá bom? Um beijo, obrigada, e obrigada, Bruna, pela mediação do minicurso. Olá, tudo bom? Boa tarde. Para quem não me conhece, meu nome é Bruna, acho que a maioria que me conhece. Eu estou no 7º semestre, sou bolsista do Projeto Acesso, junto com as gurias aqui, com a professora Monique. Hoje nós temos uma convidada muito especial, que veio da PUC,
para compartilhar os conhecimentos dela em relação ao Gramsci. Ela é assistente social, mestre e doutora em serviço social pela PUC. Ela é especialista em gestão e responsabilidade social pela Fundação Irmão José Altão, professora do curso de serviço social da UBRA e entre os anos de 2012 e 2014. Informações segundo o currículo Lattes da professora. Ela também é professora visitante em cursos de especialização na área de gestão da Unicinos da Anguera e tem principais experiências profissionais como técnica, gestora, pesquisadora e assessora técnica no âmbito das organizações da sociedade civil e política, programas e projetos sociais. Ela atualmente realiza o estágio pós-gradual no programa de pós-graduação da PUC e está sob supervisão da professora Jane, que desenvolve atividades de pesquisa e extensão. Enfim, um longo currículo. Aí, antes de iniciarmos, tem alguns avisos que durante o decorrer da atividade vocês podem ir fazendo perguntas, mandando perguntas também para a professora. Pode ser aqui pelo chat ou, se vocês preferirem, ligar a câmera e o microfone, fiquem à vontade. E também, mais para o final, a gente vai deixar um tempo também para fazer alguns fechamentos, falar mais coisas durante uns 30 minutos finais, mais ou menos. Acho que é basicamente isso. No final também a gente vai disponibilizar o link para vocês preencherem a presença. Vou disponibilizar aqui no chat. Qualquer dúvida, enfim, contribuição, vocês podem ir mandando, que eu vou estar ajudando aqui, auxiliando a professora nessa tarde. Desejo a todos e todas uma ótima tarde de aprendizado com a professora. E acho que é isso. Obrigada, Bruna. Obrigada, Monique, pelo convite. Fiquei muito feliz, eu gosto muito, tem amigos queridos aí na Unipampa, né? A Sol, Jucenir, a Monique, que estudaram e trabalharam comigo aqui na PUC. Então, é um prazer estar falando de um tema que, para mim, é tão apaixonante como o Gramsci, né? Então, reiterar que a Monique já falou, que quem quiser abrir a câmera, a gente fica feliz, né? É realmente meio ruim ficar falando sozinho, praticamente, né? E a ideia é que a gente possa realmente fazer um diálogo, né? O conteúdo é bem denso, assim, e às vezes pode ser realmente de difícil compreensão, então não quero que vocês esperem. Muito bem, Milena, obrigada, viu? A Milena é do meu grupo de pesquisa aqui na PUC. Que vocês possam ir interagindo no processo, tá? Para a gente ir conversando e esclarecendo algumas dúvidas, enfim, né? Que vocês possam ter, né? Eu não sou uma super especialista de Gramsci, eu não sei tudo sobre Gramsci, né? Então, como a Bruna falou, eu estudo sociedade civil, as organizações da sociedade civil, né? Então, meu interesse inicial por Gramsci se deu, né, no mestrado e no doutorado, quando eu estudava essas organizações, e vocês vão ver, assim, que quando tu pega um conceito de Gramsci, ele está muito ligado a outros conceitos, assim, então você não consegue estudar só a sociedade civil, então você precisa estudar hegemonia e bloco histórico e outros conceitos que vão se interligando, então eu senti essa necessidade de ir ampliando a minha compreensão e o meu entendimento sobre Gramsci, né? Então, a ideia é que a gente use, né, a produção de Gramsci como chaves analíticas, e essa é a ideia da gente pensar aqui hoje, né? Então, ele escreveu e ele refletiu sobre um contexto histórico italiano, em uma data histórica, em um momento histórico, né? E, no meu ponto de vista, assim, tem muita coisa que a gente pode pegar como chave analítica e analisar
a nossa história e o nosso contexto, tá? Então, passar para... Tem como ficar grande só o negocinho, né, Bruna? Tá, passa para o outro, por favor. Tá, então, na verdade, é só um desenhinho que eu queria começar, que no primeiro ali, no meu esquerda, na minha esquerda, tem ali um professor, né? Escreveu, professor, por que tu insiste tanto em Gramsci, né? O professor fala, porque grande parte da crítica cultural contemporânea se baseia em suas ideias. Então, na verdade, eu queria partir dessa figura para dizer que Gramsci foi muito usado, mal interpretado, né? Ele veio para o Brasil na década de 70, né? E ele foi visto como um culturalista, um reformista, né? Então, no Brasil e no mundo, na verdade, né? Bobbio fez o grande desserviço, né? De descontextualizar a teoria dele e de afastar ele do marxismo, né? O que gerou até né? Alguns marxistas acham que Gramsci não é marxista, Gramsci é um marxista, né? Então é infundada, é uma leitura muito parcial e liberal e reformista que algumas pessoas fazem de Gramsci, né? Então, a observação que eu queria fazer, né, é que ele não é um culturalista, um reformista, né? Ele traz a questão da cultura, sim, mas sem nunca abrir mão da questão material, né, objetiva e econômica. A gente vai falar mais disso para frente. Então, isso é uma coisa. A segunda coisa que está ali na segunda figura fala atenção, né? Essas distinções esquemáticas são apenas teóricas. Na vida real, os diversos tipos de relação de força se dão ao mesmo tempo. Então, Gramsci ele vai fazer alguns esquemas analíticos, né, como sociedade civil, sociedade política, hegemonia, guerra de posição, guerra de movimento, mas estrutura e superestrutura, mas são divisões esquemáticas para que a gente possa compreender melhor a teoria, né? Mas, como bom marxista, as questões são dialéticas, né? Então, elas se relacionam o tempo inteiro, tá? Então, só para a gente ter essas duas observações antes de a gente começar. Vocês querem perguntar alguma coisa? Vocês levantem a mão, tá? Quando vocês quiserem. Então, só para contextualizar um pouco quem foi Gramsci, né? Então, você pode colocar o mapa ali da Itália, só para eles visualizarem isso. Então, o Gramsci, ele nasceu ali naquela ilha ali de Sardenha, né? Um lugar muito pobre. Então, a gente fala que a Itália é o Brasil de ponta cabeça, tá? O sul da Itália e ali a ilha de Sardenha é um sul rural e muito pobre, e o norte é o norte mais industrial, né, e mais rico, digamos assim, tá? Então, isso é importante para a gente entender as coisas que Gramsci fala. Então, ele nasceu ali na Sardenha, né, numa família muito pobre, e ele sempre teve uma saúde muito frágil. Não sei se vocês verem alguma foto, que não é foto, né, que é pintura, na verdade, né, ou documentário, enfim, vocês vão ver que ele é mirradinho, assim, e ele sempre foi doente, assim, né, tanto que ele morreu cedo. Muito bem. Então, ele começou, então, a ler a imprensa socialista com 14 anos, por influência do irmão dele, e com 19, depois ele se mudou, foi morar com o irmão dele, né, e em 1911 ele foi para Turim. Então, se vocês verem ali no mapa, Turim é lá em cima no norte. É Torino, está escrito ali no mapa, né? Bem lá no norte à esquerda, bem aqui, lá no cantinho. Então, ele foi estudar lá no norte industrial, né?
Então, isso também deu um boom assim na cabeça dele quando ele viu uma outra realidade que ele não conhecia lá no sul rural e pobre, né? Então, ele estudou com uma bolsa de estudo para alunos pobres, né, que na época do Reino da Sardenha. Ele abandonou em 1915 por questões financeiras e de saúde. E se dedicou, então, todos os escritos de Gramsci, isso é importante a gente entender, antes do cárcere, né? Então, antes de 1926, são escritos políticos, né? Então, ele era um líder do Partido Socialista. Então, ele escrevia, e se vocês vão ler, um dos textos que eu coloquei lá no Drive, que é a Democracia Operária, é um texto de cunho bem político mesmo, né? Assim, panfletário até em alguns momentos. Então, era para os trabalhadores, para o proletariado, tinha esse objetivo, tá? E aí ele se dedicou, então, muito a essa questão jornalística, né, dos escritos. Então, ele era do Partido Socialista Italiano, né? Depois da Revolução Russa de 1917, ele teve um tempo com Lenin, andando fora da Itália, enfim. E em 1921, então, eles entenderam, um grupo, né, entendeu que o Partido Socialista Italiano estava muito reformista, enfim, muito vinculado às questões da classe dominante, enfim, do liberalismo, e eles romperam, então, com o Partido Socialista Italiano e fundaram o Partido Comunista da Itália, vinculado à Internacional Comunista, né? Vinculado muito às ideias de Lenin, enfim. Em 22, e aí, então, eu tô falando isso porque é importante vocês entenderem essa contextualização, tá? Para entender o que ele fala. Então, é bem interessante, assim. Então, em 17, a gente acha, que pelo menos eu achava até um tempo atrás, que a Revolução Socialista foi só na Rússia. Não foi. Foi uma revolução que aconteceu na Europa toda. Só vingou, e aí depois Gramsci vai fazer toda uma análise por que vingou por um curto período de tempo, né, que depois se desmantelou, mas só vingou na Rússia, mas teve revolução em toda a Europa, inclusive na Itália, né? Então, muitos dos escritos pós-22, né, de Gramsci, então, antes de 22, ele fala muito para os trabalhadores, como que os trabalhadores vão se organizar para a revolução, né? E a gente vai falar um pouquinho mais disso depois. Depois ele começa a pensar, mas como de um dia, né? Um dia, tá todo mundo na rua, gritando por revolução socialista, depois de 3 anos, estão me apoiando Mussolini, que era um fascista, né? De extrema direita. Então, muito dos textos pós-22 e do cárcere do Gramsci é ele tentando entender como se constitui uma vontade coletiva, né? Como que um grupo, como que a sociedade, então, ela pensa de um jeito e daqui a pouco já pensa de outro, né? Como se constitui essa vontade coletiva. Então, em 22, então, Mussolini assume o poder, né? Então, nos primeiros anos ali foi uma questão mais de transição, ele foi pegando leve, tanto que em 24, Gramsci é eleito deputado pelo Partido Comunista, né? Então, foi uma época de transição, digamos assim, né? Eu estava conversando com os colegas esses dias que me preocupa muito essa história italiana, né? Porque eles falam que foi a primeira fase de consolidação, os 2 primeiros anos, né? De 22 a 24. E depois, a partir então de 25, realmente Mussolini firmou uma ditadura fascista, né? A partir da coerção, da força, do militarismo, né? Então, que nos preocupa, né? Se isso pode acontecer no Brasil, né? Estamos talvez numa fase de consolidação e o que viria depois disso. Então, em 24,
Gramsci volta, então, porque ele estava na Europa, viajando ali pela Europa, enfim, ele volta para a Itália, ele assume como deputado federal, né? Ele vai morar em Roma como deputado federal. Em 26, ele é preso, né? Junto com todos os deputados e políticos comunistas, alguns, na verdade, né? E ele, primeiro, ele tem uma pena, e aí tem um texto muito interessante do governo e do Mussolini naquela época, né, que eles falam, a gente precisa prender esse cara, porque ele era um líder internacional do Partido Comunista, ele era uma pessoa importante naquele momento histórico, né, que eles precisavam prender ele para ele parar de pensar e de escrever e de produzir conhecimento, né, precisava calar ele de alguma maneira. Então, ele foi preso por um tempo, ele ficou preso, só preso, e depois de um tempo ele conseguiu o direito de escrever na prisão, tá? Só que, então, por isso que o Cadernos do Cárcere é tão difícil de entender, né? Por dois motivos. Um, porque tudo que ele escrevia tinha que passar pela censura, né, da prisão. Então, muita coisa, tipo, se vocês forem ali ver, ele filosofia da praxis, ele escreve filosofia da praxis para não escrever materialismo dialético histórico, se referindo ao materialismo marxiano, né, de Marx. Então, algumas coisas ele vai mudando os termos e vai codificando, digamos assim, para passar para a censura. Então, essa é uma primeira problemática de entender o que Gramsci escreve, né? E a segunda é que o Cadernos foi um grande rascunho, né? Então, foi a obra da vida dele, ao mesmo tempo, né? Era o grande legado que ele queria deixar, mas foi uma primeira escrita, um plano de estudo daquilo que ele queria estudar, que ele queria pesquisar, aquilo que ele estava lendo, né? E a ideia era sair da prisão e poder sistematizar tudo isso, que não deu tempo, né? Então, ele saiu da prisão em 37, ele ficou 11 anos preso, né? 12 anos preso. E depois de 2 semanas, alguns dias depois que ele saiu da prisão, ele morreu, né? Por questão mesmo, a saúde dele já era muito frágil, e na cadeia, enfim, as coisas pioraram muito, tá? Que mais? Deixa eu ver aqui. Tá, então, quando estava falando que das chaves, assim, pós-cárcere, né, de Gramsci, de escrita, de análise dele, que eu estava falando da questão da vontade coletiva, né? Como se constitui, então, uma vontade coletiva. E aí, então, a gente vai falar bastante sobre uma questão de reforma intelectual e moral, né? Ele fala que por isso que ele leva tanto em consideração a cultura, né? Que para ele são pontos fundamentais para entender sujeitos, para entender a sociedade, para entender o povo, né? Para entender a formação histórica desse povo. Ele estuda e lê muito nos cadernos, vocês vão ver sobre folclore, sobre senso comum, sobre quem é esse povo, o que eles acreditam, a religião deles, porque ele fala muito da gente entender quem são essas pessoas, como que elas pensam, né? E acho que isso é muito importante para a gente, assim, né? Tantos professores, pesquisadores e alunos, né? Eu tenho a impressão, às vezes, que a gente vai se afastando cada vez mais do povo, assim, né? Indo cada vez mais para dentro da academia. Por isso que eu fico tão feliz de participar desse projeto de extensão, né? Porque o movimento é para a gente ir para fora mesmo, para entender as pessoas, entender a sociedade, a gente tem que estar perto delas, né? Então, ele destaca muito essa questão da reforma intelectual e moral, né? De entender e outra de propor, né? De uma maneira contra-hegemônica, propor uma reforma intelectual e moral, vinculada a uma reforma econômica, né? Mas ele tem 2 críticas muito grandes. Uma é do liberalismo, óbvio, e outra é do marxismo economicista, que ele chama. Que é naquela época, então, na época histórica dele, né, tinha, então, um movimento muito grande dentro da esquerda e dos marxistas que
que ele chama de marxismo vulgar, marxismo economicista, que descartava, que ignorava essa questão intelectual, moral e cultural, que para ele é uma coisa só que se interliga, né? Que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Então, essa é a base, digamos assim, do pensamento de Gramsci. Perguntas? Alguém que fala alguma coisa? Não? Entenderam tudo até agora? Só para Quem não avisar. quiser ligar. Tem um levantar a mão ali abaixo, perto do microfone do vídeo ali, né? Quem quiser já aproveita e já abre o vídeo. Do ladinho do negocinho do vídeo tem um levantar a mão. É possível também, durante a fala da Érica, levantar a mão e aí a gente consegue saber quem é. E também deixa no chat, né? Isso. Ou dizer, quem quiser ligar o microfone pode mandar pelo chat. Daí a gente lê. Tranquilo. Muito bem. Então, bora lá. Então, tem um textinho que eu botei lá, que eu dei para a Monique colocar lá no grupo, no Drive, chama Democracia Operária, que é um texto antes do cárcere, né? E tem também um livro que é esse daqui, acho que está ao contrário para vocês, né? Mas que é o Meridional. Então, antes da prisão de Gramsci, né? Então, a gente já vê nos textos dele algumas questões muito importantes que eu queria destacar aqui. Uma delas é a autoeducação, né? Autonomia e auto-organização dos trabalhadores. Então, eles conseguiram, na Itália, constituir uma experiência que foi os conselhos de fábrica, né? Então, nas fábricas tinham conselhos, né? De alguma maneira vinculado ao partido, primeiro socialista, depois ao Partido Comunista, que é onde existia processos, ele fala no texto, né, que esses conselhos de fábrica poderiam dar experiência política e administrativa. Eu gosto muito de Gramsci porque tudo que ele escreve, que ele pensa, tem uma intencionalidade, sabe? Ele valoriza o espontaneismo dos movimentos sociais, da classe trabalhadora, enfim, mas ele, como partido, né, como um líder do partido, ele era muito planejado, sabe? Então, ele tinha muita intencionalidade naquilo que ele propunha. Então, tinham esses conselhos de fábrica, eles estavam organizando círculos de bairro, e a ideia deles é que também tivesse algo parecido com isso no Sul, para organizar o campesinato, né? Então, já ligando a um dos pontos mais importantes de Gramsci, é que ele, como um bom, né, vindo do Sul, né, ele falava, não vai ser possível uma revolução sem uma aliança operário-camponesa. Então, está muito vinculado à questão, né, depois, mais tarde, e aí que eu gosto muito de Gramsci, que ele vai ampliando. Então, nesse livro aqui, tem vários textinhos dele, assim, históricos, né? E aí tu vai lendo, ele vai ampliando a visão dele, até mudando de ideia em alguns momentos, isso não tem problema nenhum, né? Porque tu vai ampliando teu campo de análise, né? E vai ficando mais complexo a visão dele, ele vai trazendo mais elementos para a análise dele, né? Então, a primeira coisa, assim, que eu vou retomar lá depois, tudo a gente vai retomar depois, mas aqui eu não tem como não falar agora. Mas acho que a Monique mandou para vocês, a Bruna deve ter mandado para vocês, um link de um documentário que tem no YouTube sobre ele, e tem uma cena do pessoal, porque tinha muita gente presa, né? Dos conselhos de fábrica, dos comunistas, enfim. Foi um laboratório para ele a prisão, porque ele começou a ter acesso e conversar com pessoas da Itália toda, né? De diferentes perfis, assim, né? Tanto da zona urbana como rural, enfim. E as pessoas muito dizendo, né? O que tu vai fazer, o que o partido vai fazer. E ele enfatizando sempre essa questão da autoeducação,
da auto-organização, da iniciativa e que, né, os gramscianos falam muito, que a revolução e a mudança tem que vir né? Eu vou falar aqui trabalhadores, mas ele vai progredindo essa análise para chegar em grupos subalternos, né? Então tem que vir, né, deles, né? De nós, né? Essa revolução. Então, nesse primeiro... Então, a primeira coisa então, quando vocês escutarem falar na questão meridional, né? Gramsci é a questão meridional. Então, o meridional tem a ver com tudo que está, né, no hemisfério sul, né? Então, tem a ver muito também com a nossa história, assim. Me lembro muito, né, de uma análise da zona que foi colonizada pelo imperialismo, né? Então, a questão meridional tem muito a ver com essa questão do sul, né, que o sul da Itália era pobre, mas a gente pode pensar que também no sul do hemisfério, né, Brasil, toda a América do Sul, África, enfim, né, que são chaves de análise que a gente pode usar para a nossa realidade. Então, quando ele fala da questão meridional, ele está falando disso, né, dessa análise de tentar ver a Itália como um todo e fazer essa aliança operário-camponesa. Que ele vai, então, no decorrer, nos cadernos, ele avança na análise dele, né, para falar de classes subalternas e para falar depois de grupos subalternos, que a gente vai chegar lá. Então, ele critica muito, que também é uma coisa que faz sentido para a gente, como foi a unificação da Itália, né? Então, eram vários reinos que unificaram. Então, tinha, como nós temos aqui no Brasil, um preconceito e uma divisão entre norte e sul, né? O norte se achando melhor e não querendo ajudar ou fazer uma aliança de revolução com o sul, e o sul muito envolvido e muito embrenhado, assim, com a Igreja Católica, enfim, né? Com essas problemáticas. Então, ele começa, então, a falar dessa unificação das classes subalternas mais adiante, né? E aí ele amplia para falar da unificação do gênero humano, né? Então, ele partia do particular nacional da Itália, né? Então, falando dessa necessidade de unificação das classes subalternas e ampliando, assim, para a questão internacional, né? Pensando a Revolução Socialista de uma aliança internacional, enfim. E nesse contexto, então, de unificação, porque a frase de ordem dele, tanto antes como depois, era, né, Aliança Operário-Camponesa, e depois essa questão da força das classes subalternas para fazer esse processo contra-hegemônico, né? E nesse processo, então, tem muita importância os intelectuais e a cultura, né? Vou falar um pouquinho mais para frente sobre os intelectuais, né? A cultura eu já citei um pouquinho, então, para ele é importante entender, né? Conhecer a Itália, aqui no nosso caso, então, conhecer o Brasil, conhecer a cultura popular, né? O folclore, o senso comum das classes subalternas, né? E saber, então, como que articula isso. E os intelectuais, às vezes a gente ouve algumas pessoas falando que nós, assistentes sociais, somos intelectuais orgânicos. Não, nós não somos, não necessariamente, né? Porque os intelectuais, eles são filhos, né, desse movimento social, filhos, né, de uma... Eu gosto de dar o exemplo, Lula, para mim, é um intelectual orgânico, porque ele nasceu do sindicalismo do ABC, né? Ele foi uma cria de um movimento dos trabalhadores, né? Aí o que aconteceu depois, vamos focar ali anos 80, Lula anos 80, tá? Então, ele foi um intelectual que tinha uma identidade, um DNA daquela classe que ele representava, ele era um deles, né? Então, ele era um intelectual orgânico. Então, não é só porque nós somos intelectuais, né? Tipo, eu posso ser uma intelectual, sou uma professora, enfim, mas isso não quer dizer que eu tenho uma organicidade com o grupo subalterno, né? E que eu represento. Enfim, mas a gente vai explicar isso um pouquinho mais para frente, tá?
Então, ele focava muito nessa questão dessa vinculação com o povo, tá? E dessa unificação, então, das classes subalternas, da questão autônoma. Então, às vezes, a gente tem muito na história do serviço social, nessa questão meio messiânica, assim, né? Tipo, a gente tem que entender que ninguém conscientiza ninguém, né? A gente pode ser facilitador de alguns processos educativos, mas a gente precisa entender que é autônomo. Os trabalhadores, o campesinato, enfim, as classes, os grupos subalternos precisam se auto-organizar, se autoeducar. Gramsci fala muito sobre isso, né? Para construir uma nova hegemonia, uma nova ordem social, mas precisa ser autônomo, precisa ser, né? E aí a gente lembra muito de Paulo Freire, né? Acho que é muito daquilo que Paulo Freire incitava assim nos processos educativos dele. Agora aqui, tá? Estava aqui o tempo todo esse negócio, né? Tudo bem, agora que eu vou falar sobre isso. Então, uma dos pontos chaves de análise para a gente entender o que Gramsci fala é a gente entender de onde ele parte para analisar a estrutura e superestrutura, tá? Então, como eu falei no começo, para Gramsci, isso é apenas didático, tá? Então, é uma totalidade que se articula, né? Mas, para a gente entender como que ele analisa. Então, para Gramsci, tá? Então, a gente tem uma estrutura que é a base econômica, onde estão os meios e as relações de produção. E a gente tem a superestrutura, onde estão as relações político-ideológicas, tá? A política, a cultura. Para Gramsci, a sociedade civil está na superestrutura, tá? Então, na parte de cima. Para Marx, a sociedade civil está na economia, né? Está na base material. Por mais que eles talvez partam de pontos diferentes, eles chegam no mesmo lugar, tá? Porque Marx fala, né, que não é a consciência dos homens que determina seu ser, mas ao contrário, é seu ser social que determina a sua consciência. Então, Marx também vai falar muito das ideias da consciência, né? E como isso dessa relação dialética com o material e as ideias, né? Então, acho que ambos entendem que elas se articulam, né? Isso é importante. Então, para Gramsci, né, estrutura e superestrutura, economia, política e cultura são para Gramsci esferas unidas e ao mesmo tempo autônomas da realidade, tá? Então, vou focar então na análise gramsciana, né? Que então, por mais que, tá? Então, se a gente pensar então que a sociedade civil, que a gente vai ver mais um pouquinho mais para frente, o que é a sociedade civil para Gramsci, né? Ela está aqui na política, ela sim, né, se articula e se mistura de alguma maneira, assim, né, na vida real, né, com economia, com certeza, né, assim como a economia e os meios de produção interferem o tempo todo, né, nos aparelhos. Então, aqui em cima, na superestrutura, está o que ele chama de aparelhos. Passa para outra, deixa eu ver se está escrito isso lá na outra, Bruna. Tá, pode voltar lá. Volta lá. Tá. Então, aqui em cima, na superestrutura, tá os aparelhos privados de hegemonia que ele fala, né? Então, toda a formação, o que é os aparelhos privados de hegemonia, né? A escola, a família, a igreja, né? Então, são organizações, né, e instâncias da sociedade civil que vão, de alguma maneira, né, fazendo uma formação política, ideológica, moral, intelectual na sociedade, tá? Perguntas, isso daqui é mais dificilzinho. Me perguntem alguma coisa que vocês queiram. Deixa eu ver aqui. Ninguém perguntou nada no chat? Nada?
Eu tenho. Implicações para análise da realidade no sentido assim da tática, né? Porque a gente tem uma estratégia a ser seguida, né? Por exemplo, se o Lenin, ao olhar esse processo, né, a tática utilizada para o processo revolucionário, ele está muito envolto na questão da mudança da estrutura, da tomada dos meios de produção, né? E aí eu queria saber como é que essa visão em Gramsci, se há uma mudança nessa né, da parte da sociedade civil, se isso implica na visão de tática, por exemplo, o que seria a tática em Gramsci? Não sei se me fiz claro. Entendi. Uhum. Implica totalmente, porque quando a gente chegar lá no conceito de hegemonia, a gente pode falar mais, mas para Gramsci, a sociedade civil está nas trincheiras, ele fala, né? Então, dentro do conceito para mim é uma categoria analítica, por mais que alguns falam que não, mas para mim a hegemonia é uma categoria porque ela se abre em vários conceitos, né? Então, dentro da categoria de hegemonia, a gente tem dois conceitos, que é guerra de posição e guerra de movimento, que a gente vai falar deles mais para frente. Então, e aí, mais uma vez, né, e Gramsci fala isso, eu estou usando essas expressões militares só para exemplificar e ser mais didático, né? Mas ele fala, então, que a sociedade civil, ela está nessas trincheiras, né? Que é nesses movimentos contra-hegemônicos. Então, ele fala que em tempos de paz, a sociedade civil, né? E aí, óbvio que não estou falando que a sociedade civil, ela vai ter ali uma parcela de pessoas lutando por um projeto revolucionário e vai ter outras conservadoras, né? Então, estamos falando dessa parcela da sociedade civil que quer fazer movimentos contra-hegemônicos, tá? Que em tempos de paz, a sociedade civil precisa ir ganhando, né? Dando movimentos, né? Para ir ganhando mentes e corações, como eu falo, né? De ir fazendo essa reforma intelectual e moral. Então, por isso que ele destaca tanto o papel da cultura e da educação, né? E não estou falando de uma educação escolar, né? Eu estou falando de uma educação comunitária e política, né? Eu sempre falo assim que o PT perdeu uma grande oportunidade, é óbvio que foi uma escolha para ficar no poder mais tempo, de fazer uma formação política, que outros países, né, fizeram na América do Sul. Mas o PT não fez isso, né? De aproveitar esse tempo que estava no governo para fazer isso nas comunidades, né? Aproveitar os aparelhos, né, governamentais para poder também fazer formação. Então, isso também tem muito a ver, acredito eu, com a dimensão educativa do serviço social, né? Enfim, então Gramsci entende, né, a sociedade civil, sim, num papel importante de estar nessas trincheiras de fazer esses processos contra-hegemônicos, né, e de ir ganhando espaços. Mas aí a gente vai falar mais sobre isso mais para frente. O que mais? Mais algum comentário? Seria o que ele chama de relações de busca de consenso. Gramsci vai falar que para tu fazer, então, movimentos, né, quando você é classe dirigente, né, então, por exemplo, PT virou classe dirigente, enquanto ele não foi classe dominante, é diferente, né, ele ser grupo dirigente e ser grupo dominante. Então, o PT nunca chegou a ser grupo dominante, mas ele era um grupo dirigente, tá? Então, para tu construir uma hegemonia, então, nunca uma hegemonia ela vai ser 100%, né? Não é todo mundo que vai... Hegemonia não quer dizer que todo mundo vai concordar contigo, né? Mas que tu vai, de alguma maneira, alcançar o poder. E alguns vão se submeter a isso e outros vão concordar, né? Então, ele fala o tempo todo de consenso e coerção, né? Que o Estado é a coerção... E aí no Estado, desculpa, vou voltar. Então, em um bom trabalho gramsciano, vocês vão ver que a pessoa não vai falar Estado como sinônimo de governo, tá? Então, o Estado é um guarda-chuva onde tem sociedade política e sociedade civil. Governo é a sociedade política. Então, a sociedade política, ela tem o poder de coerção, né?
e abre mão do consenso para ganhar aceitação, digamos assim, né, para fazer alianças e ter aceitação e conseguir construir uma hegemonia. Então, ele sempre vai falar dessa duplinha coerção e consenso, tá? Mas Gramsci fala que não se abre consenso em princípios fundamentais. Para mim, é o que o PT fez, né? Então, tipo, a gente abre consenso, mas não é em tudo que a gente abre consenso. Então, ele fala que em princípios fundamentais, aquilo que é caro, né, para os comunistas, para as classes subalternas, não se tem consenso, né? Então, não se abre mão daquilo que nos é caro, daquilo que nos é valoroso, digamos assim. Tá? Então, ele sempre vai falando dessa questão. Então, ele fala muito que a sociedade civil é mais consenso, porque é mais essa formação educativa, né, pedagógica, que, né, em tempos de paz vai construindo, né, vai tentando construir hegemonia, né, e que o Estado é mais coerção, que não é dizer que é só um ou só outro, tá? É mais, porque hoje a gente vê na sociedade civil coerção, né? O que são os milicianos, né? O que são os seguranças do Carrefour, né? Então, a gente vê também violência e coerção na sociedade civil e a gente vê também consenso no governo, né? E ele vai falar, então, desse Estado burguês, né? Então, tentando constituir consenso para fortalecer, enfim, o capital, né? Na realidade em que eles estavam vivendo. Pode passar, Bruna. Então, aí, complicando um pouco, tá? Indo para um nível de análise um pouco mais complexo da estrutura e superestrutura, tá? Então, vocês vão ver nos escritos de Gramsci que ele fala de bloco histórico, tá? Ele vai falar bloco histórico agrário, bloco histórico industrial, bloco histórico, enfim. Então, bloco histórico é quando tu passa de um nível... Quando estruturas e superestruturas estão alinhadas, tá? Quando a questão material, né? A base material está alinhada com a questão política ideológica e há uma hegemonia, né, entre essa estrutura e superestrutura, tu construiu um bloco histórico, tá? Então, a ideia, né, e aí ele faz mais para frente, assim, né, no cárcere já, ele faz uma crítica à União Soviética, né, e à Revolução Russa, que eles não conseguiram construir um bloco histórico, né? Ele, antes de construir um bloco histórico, ele fala que existe a fase, deixa eu ver aqui o nome, econômico-corporativa, né? Onde se tem escassez dos elementos superestruturais, então não tem consciência ainda de classe, de cultura, de política, né? Está mais focado na questão dos meios de produção. Então, essa é uma fase econômico-corporativa. E segundo Gramsci, no tempo que ele acompanhou, né, que não foi tanto, ele morreu em 1937, a Revolução Russa não tinha conseguido passar do estágio econômico-corporativo para construir um bloco histórico, né? Ou seja, tinha escassez dos elementos superestruturais, que é desses elementos políticos e ideológicos, tá? Então, a estrutura e a superestrutura formam um bloco histórico, isto é, o conjunto complexo e contraditório das superestruturas é o reflexo do conjunto das relações sociais de produção. Então, e ele fala em alguns momentos do caderno em superestruturas, né? Então, é bem complexo, assim, né? Que são análises de situações, de relações de força que vão acontecendo na superestrutura, tá? Então, ali na superestrutura, né? Redução à economia política significa justamente redução das superestruturas mais elevadas às mais aderentes à estrutura. Então, como se tivesse níveis de complexidade, né? Dessas estruturas, dessas superestruturas, tá? Então, distinguir o que é permanente do que é ocasional,
que a gente fala de conjuntura e estrutura, né? O que é conjuntural, o que é estrutural. Então, a gente vê isso aqui no texto de Gramsci, né? Então, uma fase estrutural só pode ser concretamente estudada e analisada depois que ela superou todo o seu processo de desenvolvimento, né? Então, que estrutura é muito mais longo e complexo, né? Por isso que Gramsci, ele leva muito em consideração a questão da história, né? A minha pesquisa foi uma pesquisa histórica de 60 anos, que devia ser mais, mas dificilmente tu vai fazer uma pesquisa gramsciana e tu vai estudar 2 anos, porque tu precisa fazer essa análise desse bloco histórico, como se constituiu esse bloco histórico, né? Como que quem está hoje dirigente e dominante no poder, realmente, como isso aconteceu, né? Quem foi esse povo que estava participando disso, essa cultura, enfim. Volta, Bruna. Toda inovação orgânica na estrutura modifica organicamente as superestruturas correspondentes, né? Então, essa totalidade que se articula, né? Não dá para ter mudança na superestrutura que não afete a superestrutura e vice-versa, né? Então, elas se reagem, né? Uma com a outra. Então, aquilo que eu estava falando, então, para tu construir um bloco histórico, tu precisa passar dessa fase que ele chama de econômico corporativo, né? Que é quando tu tem bem desenvolvidos esses elementos super estruturais, tá? Então, ele vai falar que a expressão das classes subalternas, né, que querem educar a si mesmas na arte de governo e que têm interesse em conhecer todas as verdades, inclusive as desagradáveis, né? Então, quando ele está falando da superestrutura, ele fala isso, né? Que é desse desenvolvimento da superestrutura, né? Para sair do economicismo, né? Só dessa fase né, do foco só do econômico, tá? Então, até o momento, né, em que a homogeneidade entre estruturas e subestruturas, o Estado superou, então, a fase econômica corporativa, se constituiu esse bloco histórico. Por que isso é importante, Érica? É importante para a gente fazer uma análise, né, da sociedade em que a gente está vivendo, de como, da sua formação e constituição histórica, e pensar intencionalmente, né, as nossas estratégias, que se a gente, tudo que a gente vai fazer, a gente precisa pensar com quem a gente vai fazer, por que a gente vai fazer, para quem a gente vai fazer, né? E aqui é a mesma coisa, né? Alguma pergunta sobre bloco histórico? Digam. Então, Gramsci vai falar, então, que na concepção de bloco histórico, né, as forças materiais são o conteúdo e a ideologia são a forma. E a ideologia, para Gramsci, de modo geral, né, não é o mesmo conceito de ideologia em Marx, né? Então, sempre que Marx fala, tem uma conotação negativa, né, em Marx. Então, ideologia é realmente como uma concepção de mundo, tá? Que se manifesta na vida, na coletividade, nos indivíduos, tá? Aqui ele está falando de ideologia nesse sentido, assim, né? De concepção maior de mundo que se manifesta implicitamente em todas as manifestações de vida individuais e coletivas, tá? Que tem que ser analisada também historicamente, né? Então, como que se foi constituindo organicamente essa ideologia, tá?
Então, estrutura e superestrutura, né? Então, conteúdo, e ele vai falar, então, que é questão econômica, né, social e ético-política. Então, depois ele vai falar disso de novo quando ele vai falar da sociedade civil, né? Que é o conteúdo ético do Estado, enfim. Então, ele vai fazendo essas distinções analíticas, tá? Então, ele vai falar, e os comentadores também, as pessoas que falam sobre Gramsci e da totalidade, assim, né? Fica bem claro, assim, até as categorias do método, assim, diretamente no trabalho dele, assim, né? Então, dessa totalidade, quando ele fala de se olhar a totalidade, ele está falando, né, de estrutura, superestrutura, sociedade civil, sociedade política, né, bloco histórico, como que todas essas unidades de contrários e de distintos, né, se relacionam, tá? Tá, e aí, então, pode passar, Bruna. A gente chega no conceito de Estado, então, de Gramsci, né? Então, para além do aparelho do governo, né? Também tem dentro, né? Estado também é, né? Um aparelho privado de hegemonia, sociedade civil. Então, hegemonia coraçada de coerção, ou seja, Estado é igual a sociedade política, mas sociedade civil. Sendo assim, o Estado é compreendido como uma unidade dialética entre poder governamental e a sociedade política, sociedade civil, desculpa. Não podendo se distinguir a sociedade política da sociedade civil, existindo só o Estado, tá? Então, sociedade política, força coercitiva e punitiva de regulamentação jurídica de um país, sociedade civil compreendida no sentido de hegemonia política e cultural de um grupo social sobre toda a sociedade, como conteúdo ético do Estado, né? Que eu chamo de esfera pública. Então, eu não vou falar sobre isso, mas para quem tem interesse, né? Gramsci fala muito, 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 né? Sobre poder governamental, sobre partido político, sobre sindicato, né? E coisas muito interessantes, assim, que são chaves de análise bem importante para a gente até entender a esquerda no Brasil e como, né, pode ser feito ou não, né, esses movimentos contra hegemônicos, tá? Então ele fala muito, né, de classe dirigente, enfim, né, quando tu tá no poder, enfim. Perguntas? Ele vai falar em algum momento, né? Vocês podem ver ele falando em algum momento de estado guarda noturno. Não sei se vocês já ouviram falar esse termo, estado guarda noturno. Eu vou falar. Mas que é o estado mínimo, né? Liberal, né? Que defende essa liberdade negativa, assim, né? Que é essa não interferência do Estado nas questões, enfim, né? Ele chama de Estado guarda noturno. E ele chama de Estado ético, né? Quando tem uma sociedade civil, né? Que o Estado é mais intervencionista e que tem uma sociedade civil mais atuante, digamos assim, né? Um nível cultural e moral mais desenvolvido, né? Ali na sociedade civil seria essa classe subalterna auto-organizada, seria isso? Daí eles têm uma missão mais ativa. Então, tu tem tudo na sociedade civil, tá?
tudo que não é poder governamental está na sociedade civil. Então, a igreja está na sociedade civil, a escola está na sociedade civil, a família está na sociedade civil, os bolsonaristas estão na sociedade civil e os antifascistas estão na sociedade civil. Então, a sociedade civil é um grande campo, né, de batalha, né, onde se dá a guerra pela hegemonia. Então, tu tem ali, sim, né, aparelhos progressistas que vão fazer movimentos contra-hegemônicos e tem também dentro da sociedade civil. Então, eu não leio, não gosto muito do que leio, que se diz gramsciano no serviço social, porque, para mim, eles não fazem essa análise contraditória da sociedade civil, eles fazem uma análise simplesmente negativa, né? Então, a sociedade civil é esse campo contraditório onde tu tem de tudo, mas tem muita potência ali, né? Porque, enquanto, por exemplo, os partidos políticos, enquanto eles não são governos, né? Então, enquanto o PT, por exemplo, sei lá, PSOL, não virou governo, ele é a sociedade civil, né? Então, dentro da sociedade civil é esse campo contraditório de desiguais que estão em disputa o tempo todo, né? E aí, por que tem um movimento conservador no Brasil defendendo a escola sem partido? Por quê? Porque sabe que a escola pode ser um aparelho ideológico, né? Então, estão lutando, a sociedade civil está lutando por dominar, né, para ver quem vai ser, né, essas relações de força, né, que acontece o tempo todo dentro da sociedade civil. E que a sociedade política vai administrando, digamos assim, né, tentando fazer algumas coisas, deixa eu agradar esse grupo aqui agora, para ver se ele se acalma, agora eu vou agradar aquele grupo, mas enquanto for o Estado burguês, ele vai abrir algumas concessões, mas em nome do liberalismo e do capital, né? Mas a sociedade civil tem de tudo ali dentro, né? Eu não sei se respondi a tua pergunta, Bruna. Se é isso que tu me perguntou. Mais alguma pergunta, pessoal? Quiserem ligar as câmeras. Eu vou seguindo. Então, ele faz uma distinção, para mim, clara, entre Estado e governo, né? Eu vou ler um trecho aqui que ele fala que eu acho muito interessante, que ele fala que o governo, às vezes, né, opera-se como se fosse um partido. Se coloca acima dos partidos não para harmonizar seus interesses e atividades no quadro permanente da vida e dos interesses nacionais, mas para desagregá-los, para separá-los das grandes massas e ter uma força de sem partido ligado ao governo, por vínculos paternalistas, né? De tipo bonapartista, que é tipo esses governos populares, né? Que de alguma maneira o PT fez isso, que de alguma maneira o Bolsonaro está fazendo isso, né? Porque para ele, tu é um partido político, quando tu vira classe dirigente, tu não pode esquecer de quem de onde tu veio, né? Então, tu não pode se desvincular, se colocar acima dos partidos ou acima de quem tu representa, né? Então, ele faz críticas fortes, assim, em relação a isso, assim, né, aos partidos políticos e aos sindicatos. Até porque ele estava puto da cara que quando ele foi preso, o Partido Comunista meio que deu as costas para ele, e teve lá né, ele até rompeu com a Internacional, e aconteceu lá um monte de bafafá, né? Mas ele faz essa análise aos partidos políticos, né? E aí ele fala, gravem bem, tá? Isso que eu vou dizer. As classes expressam os partidos. Os partidos elaboram os homens de Estado e de governo, os dirigentes da sociedade civil e da sociedade política. Então, o quanto, né, o partido político precisa ter nesse DNA, digamos assim, a classe subalterna que ele representa, ou a classe dominante, né, os burgueses, enfim, né, e o quanto
eu tenho 2 filhos, né, de 11 anos, né, e às vezes, agora na eleição, eles ficavam perguntando pra gente de tudo quanto era político e partido político, né, e aí, só pelos nomes, tu fica confuso, né, porque tu pega até os planos de governo dos partidos, tu vê umas coisas assim, tipo, ah, mas esse cara é totalmente liberal, mas ele tá falando de social-democracia, mas esse cara é de esquerda, mas tá falando de... Sabe assim, é uma bagunça, né? Hoje em dia a gente tá vivendo uma grande bagunça. Até que agora, né, tem o pessoal, a ala de direita levantando realmente, porque até um tempo, até na época, sei lá, Fernando Henrique Cardoso, né, era meio feio se dizer declaradamente neoliberal, né, eles não falavam tanto assim, né, eu sou mesmo neoliberal, hoje eles até falam, né, mas os partidos precisam expressar que classe eles representam, né, e formar os seus homens, ou mulheres, né, de Estado e de governo, de sociedade. O que mais? Perguntas? Estou morrendo de calor, vocês estão morrendo de calor? Então, a sociedade civil, então, tá? Ela é, então, compreendida no sentido de hegemonia política e cultural. Então, como eu falei, assim, a sociedade civil, ela é na arena da sociedade civil onde se busca construir uma hegemonia política e cultural, né, de um grupo social sobre toda a sociedade, né. Então, Akanda, que é um cubano, gramsciano, que tem um livro maravilhoso, acho que a gente colocou lá para vocês o livro dele, está em espanhol, mas tem acho que 2 capítulos que para mim são os mais interessantes que estão em português, que ele fala sobre sociedade civil e hegemonia, né? Então, ele fala que a sociedade civil, então, não é um instrumento neutro, né? É um instrumento de análise, mas não só um instrumento de análise, é um instrumento de projeto, né? Então, a sociedade civil, ela representa projetos societários, né? Projetos políticos, né? Então, quando a gente fala de sociedade civil, nós estamos falando de construção e ou desconstrução, né? De estreitamento ou ampliação de determinados espaços. Então, na sociedade civil, tu vai ampliando aquilo que a gente falou antes da guerra de posição, guerra de movimento, tu vai ampliando os seus espaços, né, no teu projeto societário, hegemônico ou contra-hegemônico, né, e vai te guiando, né, guiando as atividades e os movimentos dos sujeitos. E aí Gramsci fala uma coisa interessante, né? Ele fala, uma sociedade civil informe e caótica é facilmente dominada pelo Estado, né? E eu observo, em algum momento histórico, a gente viveu isso, assim, né? Principalmente antes do golpe, assim, né, de 2016, a gente tinha, estou falando agora da realidade porto-alegrense, né? A gente tinha uma sociedade muito dócil, uma sociedade civil muito dócil, assim, né? E muito dominada pelo Estado, né? Que então, é uma crítica, né? Que a gente precisa fazer, então ele fala, né? Então, que aí o Estado acaba sendo, a sociedade civil acaba sendo superada, né? Em cada conflito que se manifesta. E aí, então, a Cana também vai falar, então, que eu falei antes, né? Que a sociedade civil, ela é heterogênea, né? Não apenas porque nela se decide a contraposição entre a ideologia dominante e as formas ideológicas que a desafiam, mas por conter diferentes grupos sociais cujos interesses não são plenamente coincidentes, né? Vamos ver aqui. Aqueles grandes empresários que influenciam a classe política brasileira, por exemplo, Luciano Hang, dono da Havan, principal apoiador da eleição de Bolsonaro, na visão de Gramsci, pode ser considerado parte da sociedade política? Não. Ele é sociedade civil. Deixa eu ler de novo. Sociedade política. Não, ele não é poder governamental, né? Ele é sociedade civil fazendo o papel dele, bem feito, né? Então, ele está ganhando espaços dentro da sociedade civil, né? Meio pelo consenso, meio pela coerção, né? Porque pelo que a gente viu
né, tem meio uma coisa assim de imposição até dos funcionários da Van, enfim, né, de aderirem ao projeto do Bolsonaro, enfim. Mas ele não é poder governamental, né? Ele é sociedade civil, e ele é um exemplo, né, de alguma maneira da estrutura, né, que são os meios de produção, do econômico, influenciando a sociedade civil, né, a superestrutura. Então, de alguma maneira, ele saiu dos muros ali da loja dele, né, onde ele estava ali só, né, criando questão econômica, né, e aí a gente vai... Eu não vou trazer muito aqui hoje, mas Gramsci fala muito da questão da opinião pública, né, então ele é um exemplo, assim, de como usou a opinião pública para alargar os espaços de um projeto societário que ele acreditava que está vinculado a um projeto societário do governo que está dirigente hoje, né? Mas isso não faz dele poder governamental, né? Ele continua sendo econômico, né? E cultural de alguma maneira, porque ele acaba criando, né? Fomentando ideologias, né? O que mais? Tem um texto que eu não coloquei lá porque eu achei ele depois, e aí eu não consegui colocar, eu tenho que mandar para a Monique para ela colocar para vocês. Mas, deixa eu achar, para quem tem interesse, assim, nessa questão do subalterno, né? O serviço social fala muito de classe subalterna, mas pouco tu vê referenciando a produção gramsciana, né? Aquilo que realmente Gramsci fala sobre isso, né? É uma daquelas coisas que, assim, essas linguajares que ficam na moda, mas a gente não sabe de onde vem, qual é a sua fundamentação teórica, né? Mas tem esse livro aqui, que é Gramsci e a Emancipação do Subalterno, que é do Del Roio, e ele tem um artigo que praticamente deve ser a síntese do livro, que eu vou colocar lá para vocês, que é Gramsci e a Emancipação do Subalterno, né? Que então ele fala dessa progressão analítica, digamos assim, né, que eu falei no começo, que eu vou reforçar aqui agora, que ele começa então falando da questão meridional, né, da necessidade da aliança camponesa e operária industrial, e aí ele vai, né, evoluindo para falando da questão da classe subalterna e depois dos grupos subalternos, né. Então, aqui nesse artigo do Del Roio, né, ele vai falar, baseado em Gramsci, né, que a emancipação do subalterno, ela supõe, então, essa unificação, né, então essa é uma questão importante, assim, da gente, é uma chave analítica que eu acho importante para a gente hoje, né, que as lutas das minorias são importantíssimas, mas em alguma medida a gente precisa se unificar todo mundo em uma luta, né? Os pontos que temos, né, em comum, porque nos interessa, né? Nos interessa a luta antirracista, nos interessa a luta, né, das minorias. Então a gente precisa nos unificar, né, para fazer uma emancipação cultural e econômica, né? Então, sempre considerando, então, para a emancipação do subalterno passa pela questão econômica, mas passa pela questão ideológica, política e cultural, tá? E aí ele vai focar muito, e a gente vê também, Marx também fala disso, né? Da importância da unificação na luta, né? E aí ele destaca de novo, né, que essa revolução cultural ela é gerada na autoeducação das massas, né? Então, que a gente precisa sempre lembrar que as massas que precisam fazer esse processo auto-organizativo de autoeducação, que a gente pode participar, pode facilitar, né? Tô falando a gente como assistentes sociais, né? Mas que eles precisam ser realmente os protagonistas, né?
E aí, então, retomando aquilo que eu falei no começo, né, que Gramsci vai o tempo todo, então, retomar então, como que se forma a vontade coletiva, né, como que se unifica as classes subalternas, né, e hoje naquela época talvez já fosse, mas é muito difícil hoje, né, porque tem muito trabalhador que não se reconhece como trabalhador, né, então, esse desafio desse processo, né, cultural e ideológico mesmo, né. Então, como a cultura das classes subalternas se rompe e se transforma em cultura e vontade coletiva antagônica à da classe dominante, né? Porque muitas vezes a cultura da classe subalterna está a serviço dos dominantes e ela precisa romper, né? Então ele fala disso, como que a classe dominante vai romper como que a classe subalterna vai romper com a classe dominante, né? Então, esse processo de ruptura que precisa haver para se romper com a subalternidade. Então, ele vai reforçar de novo aquilo, né, que para a gente gravar nossas mentes e corações, né, que precisamos de uma reforma moral e intelectual, né, uma transformação cultural de grande envergadura histórica, né, que supere e substitua a cultura da velha classe dominante. Então, eu não sei se vocês conseguem ver na cabecinha de vocês, mas eu consigo, aquilo que a Monique falou antes, assim, qual seria a estratégia tática, né, que é realmente a gente poder estar nesses espaços da sociedade civil, nesses aparelhos privados de hegemonia que ele fala, né, conhecer, né, o senso comum, o folclore, a cultura popular, né, e construir uma contranarrativa, né, então, a gente vê uma narrativa, né, sendo a gente vê claro no governo Bolsonaro uma narrativa, a gente vê claro no movimento de direita, não de extrema direita, né, mas de direita, lá, do Dória, né, uma narrativa, né, e a gente não está, de esquerda, não estamos conseguindo construir uma contranarrativa, né, que realmente ganhe mentes e corações, né, então, a gente precisa construir uma contranarrativa, né, e fomentar, então, processos, né, de autoatividade das massas, né, então, valorizar o espontaneismo, mas não pode ficar nisso, né, porque às vezes a gente vê, nasceu o movimento da internet, foi para a rua, mas aí ele morre, né, então, quando o Gramsci fala de hegemonia, ele fala disso, né, e aí quando ele critica a Revolução Russa, ele fala disso, que às vezes a gente quer fazer rápido o ataque, né, usando o termo militar que ele usa, né, a tomada de poder rápido e totalmente na coerção, e vai durar pouco tempo, porque não houve uma reforma cultural, uma reforma intelectual, uma reforma de mente, de educação, né. Então, por isso que ele fala que se tu vai conquistando espaços em momentos de paz, né, para ir refazendo essa transformação cultural, né, para que primeiro tu ganha, né, vai fazendo os movimentos, aí tu ganha uma posição onde tu pode se estabelecer e fazer uma mudança de estado mesmo, né. Então, ele fala que é preciso se materializar uma nova subjetividade, né, do Royo está falando a partir de Gramsci, né, então, essa nova subjetividade precisa ser crítica, né, e não aceitar essa condição subalterna. E aí ele vai falar de dar vazão a esses impulsos de rebeldia, né, dos dominados. Então, ele vai falar que a emancipação não poderia jamais se limitar a uma mudança pura e simples das condições materiais ou jurídicas, né? Aquilo que eu estava falando antes. E que mesmo essas exigiriam uma capacidade de auto-organização, de autoeducação,
Que lá, lá, muito tempo antes, no texto da democracia operária, ele vai falar que os conselhos de fábrica, os círculos de bairro, essas experiências locais, né, de educação popular, digamos assim, são oportunidades de aprendizado, né, de aprender depois a gerir, digamos assim, né, os projetos e o Estado e o governo, né, ser dirigente, né. Uma das coisas que a gente, né, que Lênin falava muito depois, criticando, é que droga de burocracia, né? Porque estou aqui no Estado e aí estou preso aqui nessa burocracia. Então, né, e como que eu lido com isso, né? E Gramsci, então, falando que essas experiências locais, né, dos conselhos de fábrica, dos círculos de bairros, são importantes para que a massa se autoeduque e tenha essa experiência, né, administrativa, digamos assim. Então, ele vai falar dessa capacidade de auto-organização e de autoeducação, né, e de autonomia das massas, exercitando e desenvolvendo o espírito popular criativo. Podemos usar esse termo, espírito popular criativo. Perguntas? Deixa eu ver aqui. Para emancipação, também para falar da estrutura como base real da sociedade de mover a superestrutura. Gramsci fala sobre a categoria mediação. Se puder comentar sobre isso, obrigada. E abraço. Abraço, Jucenir. Saudade de ti. Então, ele não usa, eu pelo menos, tá? Eu não li tudo de Gramsci, porque, enfim, né? Não é possível ter lido tudo de Gramsci. Mas essa palavra mediação eu desconheço. Mas, assim como ele não fala de outras, mas que a gente entende que ele está falando daquilo, né? Ele não fala literalmente, mas fala, né? Então, por mais que ele não fale da mediação, ele fala, né, da mediação, quando ele fala dessas relações, para mim, de consenso, né, quando tu precisa, quando ele fala de relações de força, enfim, né. Então, mas... como tu colocou ali da questão da estrutura, né, como base real da sociedade, ele realmente, talvez porque Marx já falou tanto disso, né, mas a ênfase analítica dele não realmente não é como a Monique falou antes, né, que a ênfase de Lênin era como que a gente vai tomar os meios de produção, né, essa não é a ênfase analítica dele, mas ele concorda com isso, porque ele referencia Lênin, enfim, né. E ele fala, né, da tomada de poder do Estado, né, do proletariado, né, na ditadura do Estado sendo governado, enfim, pela massa, enfim, né. Mas o enfoque dele não é maior nisso. Mas eu vou ver mais, eu posso, se eu achar mais coisas sobre isso, eu mando para vocês algum texto que ele fala disso. Enfim, né, não responde nada, mas eu vou pesquisar e vou mandar para vocês mais questões sobre isso. Essa relação do que ele fala, além de analisar e né, de como ele compreende a questão da estrutura, né, da base material da sociedade, como que ele media isso. Eu estou pensando já no processo revolucionário, né? Houve processo revolucionário, sociedade civil e sociedade política se unificaram, né? Porque é isso que aconteceria, né? Aí realmente é um Estado, como que fica os meios de produção, né? Eu estou entendendo que ele entende a mesma coisa que Marx, né? Porque no silêncio ele deve entender a mesma coisa que Marx.
Então, eu estou entendendo que... Como ele não disse que discorda, eu entendo que ele concorda com a análise feita por Marx nesse sentido. Muito bem. O que mais? Eu li um artigo em que ele se refere à categoria mediação, e aí é bem nesse contexto que tu fala, né, de ter dito sem ter falado a palavra, né, pela questão do momento em que ele escreveu. Ele fala de uma cadeia de muitos anéis, né, então que ele vai se referir que conforme o operário, enfim, ele vai experimentando e pensando a respeito do processo, ele vai formar uma unidade perfeita da teoria e da prática, sem ser puramente um pensador. Então, isso seria uma cadeia de muitos anéis, ou seja, o processo articulador, né, que vai movimentar a estrutura, né, e tu vai experimentando e propondo processos de transformação que podem movimentar a superestrutura, né. Então, foi essa relação, assim, que eu encontrei também sobre essa categoria importante, né. Perfeito. Isso aí, prof. Jucene. Lembra do texto, do título do texto, Jucene? Mas, com certeza, nesse... Deixa eu olhar aqui já. Já falo. Mas nesse processo de autoeducação, né, provavelmente, então as massas elas vão fazendo essas conexões, né? E como a gente está tentando fazer essas conexões entre estrutura, subestrutura, sociedade civil, sociedade política, são mediações que tu vai fazendo, essas conexões, né? Para entender. A categoria mediação em Hegel, Marx e Gramsci. Zacarias Gama, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Categoria mediação em Hegel, Marx e Gramsci. Muito bem, muito obrigada. Muito bem, bora lá. Então, seguindo, tá? Falando um pouco da classe subalterna, tá? Então, Gramsci vai falar, né, da importância da gente entender, então, a história das classes subalternas, né? Dos elementos... Qual que é o nosso teto de hora, Bruna? Então, quanto tempo mais tu acha que vai? Não sei, eu posso ser rápida ou eu posso ser devagar. A gente estava falando que não queria ter falar a hora para não ter que cortar, porque estava muito bom. E passou muito rápido. Mas que horas que seria o teto? Eu não me lembro se é 4 ou 4:30. O que vocês acham, então, umas 4:30? Todo mundo Era aguenta 4? aí? Era 4 horas o combinado? Era, né? 4 horas. Tá, então, na verdade, eu vou... Ótimo, até as 4:30 está ótimo, tá. Não, é que a gente está pensando assim, né, pessoal? É que vocês estão muito quietinhos, né? Mas a ideia é que eu termine e a gente ainda tenha 30 minutos de debate, né, Bruna? Então, não é que vai acabar, né? É que a gente vai abrir para vocês fazerem perguntas e considerações. Então, eu vou indo para a conclusão, que não, na verdade, que muita coisa vai se repetir agora, eu acho, não sei, para vocês poderem, para a gente poder conversar, tá? Então, falando das classes subalternas, tá? Então, ele fala da importância de entender, né, que não alcançaram a consciência de classe para si, né, e que por isso sequer suspeitam de sua história. Olha como isso é atual, né, eu acho, pelo menos, maravilhoso, né.
da gente, como a gente vê, assim, né, da classe subalterna, que não tem consciência de classe para si, não suspeitam da sua história, né, que a sua história possa ter alguma importância e que tenha algum valor deixado, valor deixar traços documentais dela, né. Então, o quanto é importante, né, a gente resgatar essas histórias das classes subalternas, né, e de alguma maneira facilitar esses processos, né, de consciência de si para si, né. Então, a negação, né, e superação da condição subalterna não pode passar ao largo da formação de um grupo intelectual autônomo. Então, eles vai começar a dizer aqui da importância da classe subalterna gerar intelectuais orgânicos, né? Porque são esses intelectuais orgânicos que vão facilitar esses processos, né, de formação, de educação, enfim. Então, ele fala que o intelectual ele precisa ser forjado pelas próprias classes subalternas, em luta contra a sua condição. Não é bonito isso? Bonito. Eu acho bonito isso. E aí, como eu disse que ele vai evoluindo na análise dele, né? Então, Del Ruyo vai dizer aqui que lá já nos cadernos, Gramsci vai, então, ele muda, né, de classes subalternas para grupos subalternos, né? Para entender, então, que classes subalternas não são apenas a classe operária e o campesinato, né? E aí, não vou entrar na discussão, a Monique seria muito melhor para falar disso do que eu, né? Se existe mais de uma classe, né? Se existe só a classe trabalhadora e o resto é burguês, se existe classe média, se existe classes, enfim, né? Não vou entrar nesse, depois vocês perguntam para a prof. Monique, tá bom? Mas aqui, então, né, Del Ruyo está dizendo, né, que ele, então, para poder agregar mais massas, né, que ele vai, então, falando de grupos subalternos, até para gerar essa identificação, enfim. Então, o conjunto das classes subalternas, negando sua condição por meio de uma reforma moral e intelectual, com sua associação de vontades, transformar-se-ia em uma nova sociedade civil e, consequentemente, mais para frente, em um novo Estado, né? Então, materializando sua nova hegemonia. Então, quando fala de uma nova sociedade civil, de um novo Estado, Gramsci está supondo, então, o Estado operário, o Estado socialista, aquilo que eu estava falando antes, né? Que eu sei que ele está falando que o objetivo é construir um Estado operário e um Estado socialista, né? Esse Estado é obra do conjunto dos grupos sociais que se emanciparam da subalternidade e alcançaram o estatuto, então, de construtores de uma nova civilização. Então, o processo é as massas, né, se tomarem consciência de classe, né, de quem são, construírem processos auto-organizativos, né, e construírem processos contra-hegemônicos, né, e construírem, então, uma nova sociedade civil e um novo Estado. Fácil, né? Super fácil, né? Então, aqui, Del Ruyo está dizendo, né, que a expressão grupos subalternos, né, ele entende, né, que refere-se também a camadas sociais que não eram tradicionalmente definidas como classe propriamente dita, né. E aí, então, ele fala que Gramsci fala, né? Gramsci acentua a dificuldade em se romper a subalternidade e o risco da ilusão de vitória. Na interpretação de Del Ruyo, aqui ele está falando da União Soviética, né? Que para ele teve uma vitória, mas não rompeu, né? Com a subalternidade de classe. Ele que está falando, tá? Del Ruyo, na verdade, está falando, tá? Não foi Gramsci. É uma análise do Del Ruyo. Então, Gramsci, ele vai falar, então, da possibilidade de se fazer história, de se fazer política, né, das classes subalternas, sem uma análise da totalidade, né, então, essa unidade histórica é fundamental, tá, essa concretude entre sociedade política, sociedade civil, né,
Tem estrutura, subestrutura, né? Essa visão histórica e da totalidade é importante para fazer uma nova história, para construir uma nova política, né? Então, Gramsci fala que as classes subalternas, historicamente, não são unificadas e não podem unificar-se até que, e aí é um dos últimos escritos dele, né? Lá no caderno 25, é uma das últimas coisas que ele escreveu, né? Então, ele diz que realmente as classes subalternas vão realmente se unificar, assim, talvez não plenamente, porque não sei se isso vai acontecer um dia, mas vão se unificar mesmo quando elas vir a ser, né? Quando elas forem Estado, né? E aí, então, então a gente estava falando antes que é importante, então, que a classe subalterna, né, forjem seus intelectuais, tá? Então, para Gramsci, as ideias e as opiniões não nascem espontaneamente no cérebro de cada indivíduo, né? Eu não estou aqui, assim, do nada, eu tenho uma... Não. Provavelmente eu tive algumas influências, alguns insights, fui ali comendo coisinha ali, coisinha ali, coisinha ali, né? Então, Gramsci vai falar, então, as ideias e as opiniões não nascem espontaneamente no cérebro de cada indivíduo. Tiveram um centro de formação, de irradiação, de difusão, de persuasão. Houve um grupo de homens ou de mulheres, ou até mesmo uma individualidade que as elaborou e apresentou na forma política de atualidade, né? Então, ele vai dizer que um grupo de intelectuais precisa representar o seu grupo subalterno, né, e os problemas sociais reais, né? Então, o intelectual, no sentido, em Gramsci, né, é aquela pessoa, ou aquele grupo de pessoas que cumpre uma função organizadora na sociedade, né? E ele é forjado, então, por uma classe, né, em seu desenvolvimento histórico. E ele fala que existe um intelectual coletivo, que pode ser o partido ou o sindicato, por exemplo, né? Que vão, então, construindo também, né, mais profissionalmente, digamos assim, né, ações e memórias, e aí ele vai falar muito que também eles vão organizar plenárias, vão organizar esses conselhos de bairro, enfim, né, que os partidos e sindicatos podem ser, né, intelectuais coletivos. Ele faz uma crítica, né, ao sindicalismo e ao corporativismo, né, que muitas vezes, a Gramsci fala, né, que muitas vezes eles preservam a condição subalterna da classe operária, né, exatamente por não colocar no horizonte o problema da hegemonia. Então, ele vai criticar muito essa questão mais reformista, digamos assim, né. Então, se tu não tem um plano de longo alcance, que é essa questão da contra-hegemonia, né, então ele está dizendo que os sindicatos acabam preservando essa condição subalterna da classe operária, né? Porque para ele, então, falar sobre a hegemonia, falar então sobre uma estratégia tática de contra-hegemonia é imprescindível, né? Para a fundação de uma nova ordem, de um novo Estado. Oi, bem, eu já falei de hegemonia. Ficou claro para vocês? Aqui tem já uma pergunta. Ficou claro para vocês? Não, pode voltar, viu, Bruna? Não estou lá ainda, não. Estou lá, não, viu? Pode ficar aí paradinho, tá? Não pode dar spoiler. Não sei se ficou claro para vocês o conceito de hegemonia, tá? Então, para Tortella, que é um autor gramsciano, né? Ele então vai falar que hegemonia é um complexo sistema de relações e de mediações, aí entre o José estava falando antes, né? Então, que vai construindo uma completa capacidade de direção, né? A ideia é essa, então, criar nos grupos subalternos uma capacidade de direção, né?
de dirigir os grupos da sociedade sobre toda a sociedade, né? Então, Gramsci vai dizer, né, que pressupõe que seja levado em conta os interesses e as tendências dos grupos sobre os quais a hegemonia será exercida. Aquilo que eu falei lá no começo, né? Então, eu preciso levar em consideração os interesses e as tendências dos grupos, né? Que se forme certo equilíbrio de compromisso, isto é, que o grupo dirigente faça sacrifícios de ordem econômica corporativa. Porém, tais sacrifícios não podem envolver o essencial, dado que a hegemonia é ético-política e econômica, né? Então, aquilo que eu falei antes, né? Que nesse processo de construir a hegemonia, tu faz concessões, mas não naquilo que é essencial, né? Porque tu não pode ferir aquilo que é do estado ético-político, daquilo que é interesse, né, da classe subalterna, que está virando classe dirigente e classe dominante. Então, eu falei rapidamente, também não vou falar muito mais, mas então, dentro do conceito de hegemonia, ele fala de guerra de movimentos, de guerra de posição, né? Então, um colega, a gente tem um grupo de estudo sobre Gramsci aqui na PUC, né? E um colega, vou copiar aqui a metáfora que um colega deu, né? Que quando ele fala de guerra de movimento e guerra de posições, né? Então, como se a guerra de movimento fosse quando tu tá ali andando teus peõezinhos e ganhando algumas casinhas ali, né? Não muito não muito decisivos, assim, nada muito grande, muito decisivo, que vá fazer tu ganhar o jogo, mas tu tá ali dando tuas peças, enfim, ganhando algum tipo de espaço, preparando, digamos assim, né, para passar para a guerra de posição, né, que é uma preparação, né, mais lenta, rigorosa e sistemática, aquilo que eu falo que para mim Gramsci ele tinha na cabeça dele todo um plano sistemático, né. É tipo a China agora, com esse novo bloco econômico que ele montou, né? Tipo, ele tá ganhando umas casinhas, mas não quer dizer que a guerra, que é mais tecnológica, ela tá decidida entre Estados Unidos e China, né? Do 5G e tudo mais. É uma estratégia, assim, menor, né? Que está sendo concretizada. Pode ser, não sei. Não sei também, o objetivo final dele, qual que é o checkmate dele, né? Então, não sei. China tá aí, né? Vamos ver os próximos capítulos. Então, Gramsci vai dizer que a guerra de posição, né, ela exige enormes sacrifícios das massas da população, né? Então, que é realmente necessária uma concentração, assim, muito intencional, né, de hegemonia. E uma forma de governo mais intervencionista, né? Então, pelo que a gente pode perceber aqui, provavelmente já podemos ser dirigentes em alguma medida aqui, né? Porque está falando de um governo mais intervencionista, talvez já estamos sendo dirigente, poder governamental, digamos que já está em uma esquerda, né? E aí ele está ainda construindo esse processo, né? Que mais abertamente, então, tome a ofensiva contra os opositores e organize permanentemente a impossibilidade de desagregação, né? Então, isso vai se construindo, como eu falei antes, em tempos de paz, né? Para que não haja uma desagregação posteriormente, né? Então, eu não trouxe, acho que a única categoria, assim, que a Monique falou que vocês queriam e que eu não trouxe, porque eu não tive tempo de preparar tanto assim, é a questão do poder e das relações de força, né?
poder não é uma categoria que Gramsci use muito, a não ser quando ele fala do poder mesmo, assim, né, de tomar o poder, no sentido de tomar o governo, de quem vai ser a classe dominante, né? É nesse sentido que, geralmente, quando ele fala do poder, ele está falando disso, né? Do poder governamental, né? De quem que está dominando, quem está mandando, quem que é a classe dominante, né? Mas ele fala também, sim, não fala, mas fala de relações de força, né? Que aí, a gente, dependendo de vocês, sei lá, no ano que vem a gente pode fazer uma continuação desse mini curso, se vocês quiserem, e a gente pode falar de outras categorias, que eu também estou estudando, mas que eu também não tenho domínio, assim, para a gente falar, mas tem muita coisa boa, assim, que Gramsci fala, né? Então, ele fala de americanismo e fordismo, que é uma categoria importante para a gente entender, né, a classe trabalhadora, né, pós, né, revolução mais industrial, enfim, né. Ele fala de revolução passiva, que eu acho que é uma categoria também importante. Ele fala de cesarismo, né, de fascismo, né. Então, são outras categorias que eu não trouxe hoje para a gente discutir, mas que, num segundo momento, se vocês quiserem, a gente pode conversar. Mas, de relações de força, o que eu sei nesse momento, né, eu vejo, em tudo isso que eu falei, eu vejo relações de força, né, acho que em todo nessa arena, né, da sociedade civil, né, dos aparelhos privados de hegemonia, então, tudo isso é relação de força, né. Então, ele vai falar de relações de forças sociais, né, de relações de forças políticas, de relações de forças militares, né? Então, acho que são níveis e estratégias diferentes momentos e possíveis de relações de força, né? Então, sociais, políticas e militares, quando já é mais coercitiva, né, digamos assim, né? Mas é importante a gente estudar, assim, essas relações e reconhecer esse terreno, né, onde se está a luta de classe e as disputas políticas, né? Mas acho que tudo que eu falei é muito, muito disso, né? Pode passar agora, Bruna. Eu queria finalizar com 3 trechos de Gramsci que eu acho maravilhoso, tá? Esse é um deles, que ele fala, então, que o erro do intelectual, e aqui em alguns momentos ele fala desse intelectual orgânico, né, que é forjado na classe, ele também fala dos intelectuais acadêmicos, digamos assim, né. Então, eu não sei de qual que ele está falando, mas eu vou pegar para mim e peguem cada um para si, porque eu acho que cabe como uma boa advertência, assim, para a gente, né. Então, ele fala que o erro do intelectual consiste em acreditar que se possa saber sem compreender, e principalmente sem sentir e estar apaixonado. Não só pelo saber em si, mas também pelo objeto do saber. Isto é, em acreditar que o intelectual possa ser um intelectual e não um mero pedante, maravilhoso, né? Mesmo quando distinto e destacado pelo povo-nação, ou seja, sem sentir as paixões elementares do povo, compreendendo-as e, portanto, explicando-as e justificando-as em determinada situação histórica. Ó, Bruna! Não foi embora, ele levou o negócio junto, tu viu? Ela caiu. Ela caiu. Você consegue projetar aí, Érica? Consigo. Querida. Deixa eu ver aqui. É a tela inteira que eu boto? Aqui no negocinho? Tá aparecendo? Tá aparecendo. Agora ela tá entrando. Aí, deu. Então, ele está falando daquilo que eu tentei falar o tempo todo, né? Da gente tá apaixonado, e aí, sabe assim, dessa empatia de tu tá perto do povo e conhecer o povo, e tu
né, entender a sua história, quem eles são, o que eles sentem. Coisa que eu mais sinto falta de ser assistente social de ponta é ir para a vila e ouvir as histórias deles, ouvir eles, né? Elas, sabe, assim, tentar escutar, e eles têm tanta coisa linda para falar da história, de quem eles são, do que eles pensam. Então, a gente precisa disso, né? Então, explicando-as e justificando-as em determinada situação histórica, bem como relacionando-as dialeticamente com as leis da história. Então, é esse processo, né, de tu ir para o real, ir para a ponta, para a comunidade, escutar, conhecer e fazer essas mediações que o Jocelyn estava falando antes, né, com a história, com a teoria, né, e elaborando todas essas questões. Então, relacionando-as dialeticamente com as leis da história, com uma concepção do mundo superior, científica e coerentemente elaborada, com o saber. Não se faz política histórica sem essa paixão, isto é, sem esta conexão sentimental entre intelectuais e povo-nação. É lindo isso, vai, fala a verdade. E que mais? Essas duas. A possibilidade aí, na verdade, é um alento no sentido que às vezes a gente, que ele vai falar, né, que a possibilidade não é a realidade, né, mas é também ela uma realidade, que ele está falando. Que o homem possa ou não possa fazer determinada coisa, isso tem importância na avaliação daquilo que realmente se faz. Mas a resistência, né, aquilo que acho que Marx fala também, das condições subjetivas para fazer as coisas que a gente quer fazer, né? Que às vezes é possível, mas não é real naquele momento, porque não tem as condições objetivas para fazer isso, né? Mas a existência das condições objetivas, ou possibilidades, ou liberdade, ainda não é suficiente. Então, às vezes, a gente deixou passar, né? Foi um momento que a gente talvez tinha condições objetivas, mas a gente não identificou, a gente não pescou, né? Não conheceu elas e não soube utilizá-las, ou não quis utilizá-las, né? Transformar o mundo exterior, as relações gerais, significa fortalecer a si mesmo, desenvolver a si mesmo. Por isso é possível dizer que o homem é essencialmente político, já que a atividade para transformar e dirigir conscientemente os outros homens realiza a sua humanidade, a sua natureza humana. Ou seja, né, nós também estamos em processo de desenvolvimento, né, e de aprendizado, enquanto a gente vai andando, caminhando, lutando e vai se desenvolvendo, né, por sermos seres políticos. Era isso por enquanto. Bruna, você voltou. Você me abandonou aqui, Bruna, no meio da minha poesia que eu estava falando. Esse meu computador aqui pré-histórico, coitado, você desligou bem na hora. Olha só que pontual eu, Bruna. 4:02 terminei, viu? Olha só. Mais ou menos, né? Era 4 horas. E aí, me falem. Perguntas? Entenderam nada? Entenderam alguma coisa? Todo mundo fritando o cabeção. Será que a gente fecha a gravação e aí abre para uma conversa mais informal, quem sabe, né? Pode ser. Pode encerrar, né?